atualizado. Amém, queridos? Segundo Crônicas, capítulo 7. Eu quero ler aqui 2 textos da palavra de Deus. São textos que nós temos lido, ministrado esses dias. Interessante que eu tenho percebido, muita gente tem lido, falado e ministrado sobre esses textos nesses dias turbulentos. Então, o texto aqui não se trata de maldição. Salomão construiu, ergueu o templo de adoração em Israel, templo onde os sacrifícios eram feitos, eram executados. E no dia da inauguração, o Senhor veio de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa sobre aquele lugar, a ponto da Bíblia dizer que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, eles não conseguiram ministrar, literalmente foi todo mundo para o chão, tal foi a glória e a presença de Deus naquele lugar. E Salomão teve um sonho à noite, e naquele sonho Deus pediu que aquilo que ele pedisse, Deus daria para ele. Ele pediu sabedoria para julgar o povo. Mas Deus fala algumas coisas para Salomão também em relação àquela casa. No versículo 13 Deus diz: se eu cerrar os céus, segundo Crônicas capítulo 7, verso 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Observe o 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus, Ele tem prazer de ouvir as nossas orações. Saiba que todas, sem exceção, as tuas orações são ouvidas. O Senhor ouve cada uma delas e atende cada uma delas. Ah, pastor, mas por que eu já pedi determinadas coisas para Deus e Deus não respondeu? Deus respondeu sim. É que uma boa parte das respostas de Deus é não, porque o não dele é o melhor para nós, na maioria dos casos. Hoje, depois de alguns anos servindo ao Senhor, eu louvo a Deus por Ele não ter respondido algumas das minhas orações do jeito que eu queria, mas sim respondido do jeito dele com não. Hoje eu vejo o quanto Ele me amou, o quanto Ele cuidou de mim, e não vai ser diferente de você também. Amados, nesses dias de turbulência, o mundo inteiro está debaixo de uma turbulência fora do comum. Dezembro países como Itália, Espanha, Portugal, Irã, China parece que está saindo agora. Mas todos os países, eu estava vendo hoje que literalmente todos os estados do Brasil já tem casos do coronavírus. Praticamente todas as nações do mundo já tem casos também, mesmo algumas que ainda não relatam, mas todas estão contaminadas, até porque hoje o mundo está globalizado. A pessoa sai daqui e vai para lá de uma rapidez muito grande. Daí a necessidade de se fechar aeroportos, de se fechar fronteiras, para, de uma certa forma, limitar a propagação desse vírus. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos entender que a nossa vida está no mais absoluto controle dele. Você na tua casa, que está ouvindo essa palavra neste momento, tenha a mais absoluta certeza de que o Senhor reina, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é Rei, de que Ele reina de uma maneira absoluta sobre a nossa vida. E quanto mais nós nos sujeitarmos à sua palavra, mais o Senhor agirá em nós de uma maneira tremenda e de uma maneira sobrenatural. À medida que nós buscamos, nós encontramos. À medida que nós batemos, vai se abrir para nós. Princípio é princípio. Não negocie princípios de Deus na tua vida, porque são esses princípios que vão mudar e governar a tua vida, estabelecer até onde você vai e como você vai chegar no teu alvo ou no teu objetivo planejado. Todos nós nesses dias deixamos tantas coisas de lado, sonhos foram jogados de lado, projetos foram jogados de lado. Por quê? Porque é tempo de parar, é tempo de se trancar em casa, não é tempo de produzir.
Se nós analisarmos apenas algumas semanas atrás, estava todo mundo aí doido, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás da sua sobrevivência, tentando de alguma forma conquistar e conseguir alguma coisa. De repente para tudo. De repente você precisa reavaliar tanta coisa na tua vida. Mas para nós, queridos, que servimos ao Senhor, sabe o que Deus quer que nós reavaliemos? O nosso relacionamento com Ele. Você já parou para pensar que Deus te parou? Deus literalmente está apontando o Salmo 91 e Mateus 6,6 para vocês. Mateus 6,6, Salmo 91, para mim tem a mesma dinâmica. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e diz do Senhor: tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio e o meu baluarte. O que diz Mateus 6,6? Jesus disse: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto e ele te recompensará. Então, de repente, Deus nos tranca no nosso quarto, Deus nos tranca na nossa casa. E Deus diz para nós, através do governo: não sai de casa, fica dentro da tua casa. A Bíblia diz que a peste, que assola a meia-noite não nos atingirá, nem a mortandade do meio-dia também nos atingirá. Mas Deus dá uma palavra para nós: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Que oportunidade Deus está nos dando, querido, de buscar a tua presença. O que você tem feito nesses dias? O que você vai fazer durante esses próximos dias? Estão falando em 3, 4, tem gente falando até em 5 ou 6 meses. Tem gente falando que o pico é a partir de agora. Toda a contaminação que aconteceu a partir de ontem até a semana que vem, até dia 6, vai literalmente abril, entra em causa a saúde pública, como aconteceu na Itália. Eu prefiro crer, eu preciso crer que isso não vai acontecer. Aliás, nós vamos declarar que isso não vai acontecer em nome de Jesus e tomar todo o devido cuidado para isso. Mas pode acontecer. Você sabia que a partir de terça-feira todo o comércio em São Paulo está tudo fechado? Então quem está saindo na rua para comprar alguma coisa não vai poder comprar mais. Vão se manter apenas todo o serviço essencial. O que Deus está dizendo para nós? Fica em casa, se tranca no teu quarto, vai orar, vai meditar, vai adorar. Sabe tocar o violãozinho? Querido, pega teu violão, vai ali adorar. Não sabe tocar? Põe um CDzinho. Eu vou aproveitar esses dias para ver se eu melhoro um pouquinho o meu violão. Parei há tanto tempo. Mas adore, Senhor. É hora de adorar o Senhor, querido. É hora de se derramar diante dEle. É hora de buscar o seu amor. É hora de buscar a sua misericórdia. É hora de exaltar a sua graça, porque Deus não tem nada a ver com essa situação. Nós estamos colhendo frutos do que nós temos semeado. Olha o nosso, está amarrado em nome de Jesus. Olha o carnaval do Brasil nos últimos anos. Olha a cultura do Brasil nos últimos anos. Olha as peças teatrais do Brasil. Olha os programas de televisão do Brasil nos últimos anos. E você acha que isso é só no Brasil? As pessoas têm afrontado Deus. E quando eles afrontam Deus, eles abrem as portas do inferno para demônios atuarem. Deus não tem nada a ver com isso. Mas a humanidade está colhendo semeaduras daquilo que tem feito. Todas as últimas pragas do mundo, os últimos vírus do mundo, se eu não me engano, em torno de 10 ou 12, todos saíram da China, de um país que aboliu Deus há muitos anos através da sua política. O sistema político da China abomina Deus, nega Deus, tirou Deus da nação. Hoje os chineses nascem ensinado que Deus não existe. Amados, e mesmo assim a igreja subterrânea, a igreja clandestina na China é uma das maiores do mundo. Tem mais de 1 milhão de crentes conhecidos que buscam e adoram o Senhor, sem igreja e sem templo. Vamos orar por eles, buscar o Senhor. Mas alguma coisa precisa ser feita. Como igreja, cadê a voz profética da igreja? Cadê a minha voz? Cadê a tua voz? Em relação a tudo isso, não como voz de acusação. Você vai para o inferno, Deus vai pesar a mão. Infelizmente é o que a gente vê na vida de muitos crentes. Mas como voz profética para mudar uma nação, para mudar uma história, para determinar mudança na vida das pessoas. Cadê a nossa voz profética nas ruas para pregar o Evangelho? Se a coisa descambar de uma maneira violenta aqui no Brasil, por causa desse vírus, como igreja, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar trancados na nossa casa ou vamos sair na rua para pregar o Evangelho? Você faz ideia de quantas pessoas serão dizimadas nessa praga?
Na Itália, hoje morreu mais de 4.000 pessoas, ontem mais de 3.000, está tendo recorde diário. Quantas dessas pessoas morreram sem conhecer o Senhor? De quem que é a responsabilidade? A responsabilidade da voz profética é da igreja, de pregar o Evangelho. Quantos dos teus que ainda não conhecem o Senhor? Eu não estou falando de apontar o dedo, de acusar. Agora, como você vai pregar o Evangelho sem uma mensagem de arrependimento? Porque a primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem de João Batista, que pregou o Evangelho antes de Jesus, foi a mesma: arrependei-vos, porque está próximo, está chegando o reino de Deus. As mensagens do profeta no Velho Testamento era mensagem de retorno para a casa do Pai. Então Deus está nos ensinando que é hora de voltar, é hora de retornar, é hora de confessar a palavra, é hora de se arrepender, é hora de mudar de vida, é hora de avaliar tanta coisa, é hora de avaliar os nossos comportamentos, é hora de avaliar os nossos objetivos, é hora de reavaliar até os nossos sonhos. Que tudo na nossa vida, querido, se não estiver nas mãos do Senhor, tudo que estiver na nossa vida, aquilo que nós queremos, que ansiamos, se não estiver fundamentado naquilo que o Senhor quer, é perda de tempo, é perda de tempo. É hora de reavaliar, é hora de buscar o Senhor, é hora de jejuar, é hora de clamar, é hora de pedir perdão, é hora de buscar misericórdia. É hora de entender, de reconhecer que a igreja tem uma voz profética. Toda a mudança que ocorreu no Brasil nos últimos anos, queridos, é fruto de uma igreja que ora. Estou falando de uma igreja carnal, de uma igreja política. Estou falando de uma igreja, além dessa, que ora, que busca o Senhor e que tem procurado conhecer a palavra, que não negocia princípios. Vê, um troço desse acontece no Brasil depois de um descende, que despertou a igreja para o evangelismo, que despertou a igreja para missões. Os nossos missionários estão lá na África, estão chegando essa semana. Ore pela viagem deles. Deus precisa fazer um milagre nesse trajeto aí. São 3 dias literalmente de viagem entre hotéis e aviões. Eles precisam ser guardados no nome de Jesus. O pastor Osnei está chegando com a família também essa semana. Deus precisa fazer milagre na vida deles durante essa viagem. Deus precisa guardá-los. Então eu quero nessa noite, querido, dizer para você da necessidade de reativar em mim e você a voz profética, de reativar uma condição na nossa vida, que quando Deus fala aqui no versículo 13, de cerrar os céus, de não ter chuva, dos gafanhotos consumindo a terra, isso está falando de problemas na economia, ou até mesmo uma peste entre o meu povo. Como é que vai mudar isso? A resposta está no verso 14, se o meu povo... Quem é povo de Deus aqui? Eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus, sou lavado, sou comprado pelo sangue de Jesus. Aquele sangue do cordeiro que Moisés colocou lá nos umbrais da porta do Egito, para que aquela praga, quando invadisse o Egito, não ferisse os povos de Israel. Aquele sangue é o sangue do cordeiro que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre os nossos umbrais. E quando a peste chega, quando o demônio da morte chega, ele não pode tocar na tua vida, não por tua causa, não por causa da tua condição econômica, não por causa da tua condição intelectual, mas porque ele vê o sangue do cordeiro marcado na tua vida, e lá ele não pode tocar, lá ele não pode entrar. Entenda a tua condição em Deus e viva debaixo dessa condição, querido. Não há por que temer. O diabo trabalha através do medo. A gente vê quanto crente desesperado, com medo de morrer. Ai, a febre, ai, a tosse. Tem gente que está tossindo um pouquinho, já acha que pegou o Covid e fica aí desesperado. Aprenda a depender do Senhor, querido. Aprenda a depender do Senhor. Faça da tua vida nesses dias, Salmo 91, Salmo 112. Salmo 112, no verso 7 e 8, diz que o justo não se atemoriza das más notícias. Por quê? Porque o seu coração está firme, firmado no Senhor, e na sua palavra ele está firme, ele está confiante. Essa palavra, essa verdade precisa entrar dentro do teu coração, senão tu fica doido. Para de ver a internet. Cuidado com os grupos de família, que virou literalmente atos de terrorismo. As pessoas só postam desgraça, né? Existe, é lógico, existe um cálculo, não tem dúvida. Se não mudar, a coisa vai ficar feia lá na frente. Mas eu não posso crer nisso.
Eu tenho que crer no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu prefiro crer naquilo que diz a palavra de Deus no Salmo 46, no verso 1, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu prefiro crer naquilo que a palavra de Deus diz. Não é hora de temor, não é hora de temer, não é hora de ter medo, não é hora de desespero. É hora de crer, é hora de confessar a palavra, é hora de colocar a mão sobre os teus filhos, queridos, impor as mãos sobre eles, declarar cura, declarar que eles são abençoados. Salmo 121 diz que Deus guarda a minha entrada, Deus guarda a minha saída, desde agora e para sempre. E como começa o Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista pergunta. Você já parou para pensar que o teu socorro não vem do monte? O salmista olha para o monte é enorme, é uma proteção enorme, né? Mas ele fala, não, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro não está no monte. O teu socorro não está no dinheiro, querido. O teu socorro não está no sistema de saúde. Que numa pandemia não tem sistema de saúde no mundo que dê jeito. Qualquer país do mundo tem um limite. Ele não pode funcionar 24 horas considerando uma pandemia constante. Então o sistema de saúde é para um âmbito normal, uma convivência normal de pessoas. País nenhum do mundo consegue suprir a demanda numa época de pandemia. Então você não pode confiar no sistema de saúde, no teu dinheiro. Agora quem tem dinheiro, se o sistema entrar em caos, dinheiro não vai servir para nada, querido. Você pode ser parente, filho de um dos maiores médicos do Brasil ou do mundo. Numa hora de pandemia, não vai servir para nada. Você notou que uma situação começa a nivela todo mundo? Preto, branco, pobre, rico, favelado, não favelado. Todo mundo está no mesmo nível. Porque se o trem pega, nivela todo mundo por baixo e passa rasteiro em todo mundo. Ou o Covid vai escolher a pessoa idosa, rico, ou pobre. Não tem escolha. Então pare de olhar para o monte, querido. É isso que o salmista quer dizer, eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não está no monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí ele continua, né? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Ele guardará a tua entrada desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É hora de crer, é hora de confessar a palavra, é hora de se apegar às verdades. Não deixe o medo dominar você. Tome todas as precauções possíveis e necessárias. Seja extremamente prudente. E como eu falei no nosso último culto aqui, pelo amor de Deus, seja limpinho, em nome de Jesus. Seja limpinho, seja extremamente higiênico, acima da média. Mas nada isso vai funcionar, queridos, se você não confiar no Senhor, se você não confiar na palavra. Apesar de toda a estrutura necessária para um funcionamento, se Deus não estiver no meio, não funciona. Você quer um exemplo disso? Salmo 127. O que diz Salmo 127? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Está falando de vigilância, de guardado. Quem guarda é o Senhor. Mas tem que ter a sentinela lá. O que é a sentinela? É o cadeado, é o seguro, é o cachorro bravo. Toda a precaução é o portão de ferro, é a grade. No caso das empresas, é o guarda noturno. A sentinela está lá. Mas se o Senhor não guardar, ele está em vão. Porque se o ladrão vir, ele vai passar por cima de tudo isso. Inibe, mas não resolve. O que resolve na tua vida, qualquer pensamentos concisos, perfeitos, calculados, programados, feitos adequadamente, o prédio cai, é uma questão de tempo. Na vida espiritual não é diferente. Se a nossa vida não for construída com fundamentos da palavra, e esse fundamento que eu estou falando aqui é fé,
é crer, é a verdade da palavra funcionando na minha vida. Se esses fundamentos não forem estabelecidos como prática de vida, não adianta, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Uma hora a casa cai. Aprenda a confiar no Senhor. E para fechar aqui, no verso 15, o que o Senhor diz, né? Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de adorar, é tempo de se humilhar, é tempo de sujeitar-se ao Senhor, é tempo de se juntar, querido, não é tempo de se espalhar. Ame a tua igreja, ame os teus pastores, daqui vai sair comando, daqui vai sair orientação. Você pode ter certeza que o vírus não vai nos impedir de sair daqui para socorrer você, não, para lá abraçar você, para orar por você, não vai nos impedir, não. E eu digo isso por qualquer um dos pastores e até mesmo alguns líderes da igreja que estão aqui na frente, líderes de casais, de jovens, de crianças, de adolescentes. São irmãos que estão literalmente aqui envolvidos, com o coração comprometido com a palavra. Apenas, querido, não tema, não tema, não tema. E confie que o Senhor vai fazer algo sobrenatural nas nossas nações nesses dias. Está acontecendo, não é à toa. Se Deus permitiu, querido, pode ter certeza que a misericórdia dele vai atuar de uma maneira sobrenatural. Nós vamos sair maiores, mais fortes. Nós vamos sair mais prósperos. Nós vamos sair mais saudáveis. Nós vamos sair dessa mais apaixonados por Jesus. Nós vamos sair dessa mais comprometidos com a palavra. Nós vamos sair dessa mais apaixonados pelo Senhor. Até porque o Senhor está às portas. O Senhor está voltando, querido. O Senhor está voltando. E pode ter certeza que tudo isso é consequência, são sinais de que Ele está vindo. Hoje mais do que nunca precisamos guardar o nosso coração e nos apaixonarmos pelo Senhor acima de tudo, e decidir buscarmos o Senhor apesar de tudo, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade, de toda a oposição. Quem está conosco desde o começo, eu sempre disse aqui, para valorizar o congregar, eu sempre disse, vai chegar tempos que nós não vamos poder congregar mais. Está começando, é a primeira experiência. Não muda nada a minha fé. Não muda nada para mim. Apesar da gente sentir falta da distância dos irmãos. Estamos aqui pregando para uma igreja. Não tem uma pessoa sentada no banco. A igreja de gente está vendo até aqui, ó. É esse pessoal que está aqui na frente e os irmãos que estão lá na mesa de som. Mas isso não muda a nossa fé, querido. Principalmente porque eu sei que você está aí do outro lado, ouvindo, sendo alimentado, adorando o Senhor e crendo juntamente conosco. Feche seus olhos aí onde você está. E vamos orar mais uma vez por essa situação. Nos cultos de quarta-feira, querido, além da palavra que eu vou ministrar, eu quero estar orando também. Orando especificamente por algumas pessoas, por algumas situações. Então, se envolva. Quando você participar do culto, sente, participe mesmo. Em casa nós somos tentados a ficar levantando. Então, antes de começar o culto, já pega a tua água, pega a tua pipoca. Se você gosta de comer assistindo, já fica ali do lado. E não perca nada do culto. Deixa as crianças ali à vontade ali, até porque o grupo de crianças também está se organizando para fazer ali as reuniões delas. E seja ali um ouvinte, mas um ouvinte praticante, alguém que crê. Não é tempo de dispersar. Somos sal, continuamos sendo sal. Fora do saleiro, mas continuamos sendo sal e salgando. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão em casa, estão ouvindo essa palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Abençoa. Nós repreendemos todo espírito de medo, de temor. Deus, o diabo nesta hora quer gerar temor, de que nós vamos perder tudo, de que nós vamos passar necessidade, de que nós vamos ficar doentes, que nós podemos morrer. Apesar disso ser uma realidade, uma possibilidade, eu prefiro crer, querido, no que diz a tua palavra, Senhor. Que nem um fio do meu cabelo, da minha cabeça, cai se assim o Senhor não permitir.
Eu prefiro crer na tua palavra. Diz que o Senhor cuida dos seus filhos, que o Senhor sabe cada uma das nossas necessidades e vai suprir cada uma delas. Então eu quero orar por cada meu irmão, cada irmão meu, cada irmã minha, que estão ali temerosos, que estão assustados, que é novidade para nós brasileiros. Nós nunca passamos uma situação como essa. É muito natural que muitos de nós estejamos temerosos. Mas Pai, eu peço em nome de Jesus, consola e conforta o coração dos seus filhos, dando a eles a certeza, a convicção de que o Senhor está cuidando deles. Não vai faltar o pão. Não vai faltar o pão em nome de Jesus. Não vai faltar o sustento necessário. E quando tudo isso acabar, nós vamos dizer ao Senhor: não nos faltou nada. O Senhor supriu cada uma das nossas necessidades. E nós vamos sair mais fortes dessa, mais maduros, mais convictos do cuidado de Deus. Nós vamos sair dessa situação com saudades do céu. Que essas situações, queridos, é para nos dar saudade dos céus, porque é para lá que nós vamos. Nós estamos aqui de passagem. E eu creio pessoalmente, Pai, eu tenho dito isso há alguns anos, que nós somos a geração do arrebatamento. E esse acontecimento é só mais uma prova disso que eu tenho falado. Oh Jesus querido, consola e conforta os meus irmãos, aqueles meus irmãozinhos de idade, os meus titios queridos. Oh papai, consola eles. Dá a eles a convicção de que o Senhor está cuidando deles. Deus, as crianças que estão temerosas por não poder sair de casa, sem entender, sem compreender muito o que está acontecendo, dá sabedoria a cada pai, a cada mãe, para ensinar seus filhos, para orar por eles, para aproveitar aquele tempo em casa, para fazer um culto doméstico, para ensinar a palavra, para ter mais comunhão, para ter mais intimidade, para ensinar valores, princípios, e principalmente para ensiná-los a temer o Senhor, a depender do Senhor. Eu oro por cada família dessa igreja, por cada irmão dessa igreja, aqueles que são novos convertidos, chegaram agora, não entendem, não compreendem muito ainda do que é relacionado à fé. Guarda o coração deles, guarda a vida deles, dá sabedoria a cada um deles. E como igreja, Pai, nós te adoramos e reconhecemos a tua soberania. Tu és Deus, tu és Senhor, e nós declaramos o nosso amor a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Que essa palavra tenha marcado o teu coração. Quarta-feira, 20 horas, estaremos aqui ministrando outra palavra para você. Deus vai estar dando graça para ministrar uma palavra sempre direcionada para a tua vida. Não uma palavra que te alegre, mas uma palavra que te sustente e que te leve a crer e que te leve a depender de Deus cada vez mais. Terça-feira, às terças-feiras, o pastor Vinícius estará fazendo a live 8 horas. Quinta-feira, o pastor Charles estará fazendo as lives 20 horas. E no sábado, o pastor Alencar estará fazendo as lives 20 horas. E na sexta-feira, os líderes de adolescentes e crianças estarão fazendo live também. Na segunda-feira temos uma reunião de oração e estamos nos organizando para saber da forma e da maneira como vamos fazer. Logo, logo você vai receber orientação sobre isso. Então amanhã fique na tua casa orando, à noite. Logo de manhã a gente lança uma palavra, manda uma palavra para as linhas de transmissão. Eu volto a pedir para você que ainda não está nas minhas linhas de transmissão, por favor, nos mande o teu celular o mais urgente possível para você estar recebendo. Entre nas redes da igreja, comece a seguir, que dali vai sair todas as orientações que você precisa saber, querido. Se você ainda não fez o cadastro de membro, mesmo que você já tenha, não, já fiz há não sei quantos anos, esquece. Nós estamos atualizando. Eu preciso que você faça o mais rápido e o mais urgente possível, para estarmos aí inteirados e sabedores que poderemos entrar em contato com você e direcionar qualquer coisa para você em qualquer tempo. Deus abençoe grandemente a tua vida.
se guarde, fique na tua casa. Aqueles que saem, somente os que precisarem sair mesmo. Por favor, filhos, não deixe seus pais, seus avós, tios saírem sob hipótese nenhuma. Esse vírus está literalmente dizimando a população velha, idosa. Então, por favor, guarde eles em casa por causa da imunidade. Aquilo que estão falando não deixa de ser verdade. É uma simples gripe para a maioria quem pega. O índice de morte, querido, é 2%. Então é muito pequeno. Quem morre? Os velhinhos por causa da imunidade baixa e pessoas do grupo de risco. Quem tem asma, quem tem diabetes, problemas de hipertensão e problemas cardíacos. Não aguenta o tranco. Então se guarde o teu coração. Fique em casa, somente sair por extrema necessidade e devidamente protegido e organizado. Deus abençoe grandemente. Uma noite, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Até terça na live com o pastor Vinícius. E até quarta aí, nós novamente ministrando uma palavra de Deus para a tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Beca. Aleluia.